você, André, e felicidade sempre. Hoje a gente tem um outro convidado super legal, uma lenda do Sidemen, de estúdio, de outras atrações que não convém falar, até mesmo o horário é depois do horário nobre, mas é melhor não falar, né? Certas coisas a gente não fala. Tuco Marcondes. Boa noite, amigos, grande prazer estar aqui. Prazer é nosso, a honra é nossa. Pô, vamos bater esse papo legal aí e vamos ver se vocês arrancam meus segredos mais. Marcão, tem como rolar violinos? Flores, bombons, Prosecco. Tuco, eu vou começar perguntando logo de cara. Você está lançando um trabalho novo, né? Tô lançando um trabalho novo. Já saiu um single que você está divulgando. É um EP com três faixas, né? Mas você já tem outros trabalhos solo, não já? Eu tenho um disco solo lançado em 96, que era um disco mais voltado pro rock and roll. Sim, o Marcão lembra dessa época, Lembra, né? eu dei uma entrevista pra eles faz uns 40 anos, mais ou menos 50, se não me falha a memória. Depois da Santa Ceia, né? Foi logo depois, em seguida, né? Foi na ressaca da Santa Ceia. E foi um trabalho que foi bacana ter feito, eu gostei na época, embora tenha sido um trabalho mais um pouco fechado nesse gênero do rock and roll. E na verdade, assim, embora eu seja um roqueiro como todos vocês, eu tenho outras influências, outras coisas que acabaram ficando de fora daquele disco. E foi um disco que depois de 2 ou 3 anos ele ficou um pouco datado pra mim. E embora eu estivesse fazendo shows com aquela formação e tal, aconteceram algumas coisas que me tiraram um pouco do circuito, que foi o nascimento da minha filha, que foi maravilhoso. Mas aí, logo que minha filha nasceu, eu recebi um convite para tocar com a Fafá de Belém, já com uma turnê fechada de 40 dias em Portugal, com uma bela de uma grana que simplesmente não dava para recusar. Sim. E eu fiquei nos 2 anos seguintes tocando com a Fafá direto e muito fora do país, porque ela naquela época fazia muito show em Portugal e colônias portuguesas. E quando saí da Fafá, saí a convite do Zé Cabaleiro, que já era meu amigo, a gente já tinha uma afinidade, já tinha uma colaboração mútua, eu conheço ele antes dele gravar o primeiro disco e tal. Então acabou que também o Zeca tem ao longo desses quase 20 anos que eu tô com ele, ele tem uma agenda super cheia, então o meu trabalho solo acabou que foi meio deixado de lado, embora eu não tivesse parado de compor, ou de eventuais apresentações aqui e ali, né? E aí fui acumulando um material de composições, de ideias e de novas influências que eu fui adquirindo ao longo desses anos, desde o meu primeiro disco, que já se vão por quase 25 anos. E aproveitei que esse ano que passou o Zeca deu uma segurada na agenda de show e mandei bala nesse trabalho novo, que me empolguei de novo com essa ideia de fazer de botar meu trabalho autoral na rua, muito também por conta dessa facilidade que hoje em dia a gente tem de colocar nas plataformas e disponibilizar para o mundo inteiro. Que antigamente a gente dependia de uma gravadora, de uma distribuidora, de uma divulgadora, enfim. Hoje democratizou, você tem que correr atrás por outras maneiras, mas você não fica na mão de um executivo de gravadora. Você não fica na dependência, né? Então esse trabalho novo é esse Tuco Marcondes, o mesmo de sempre, mas com mais vivências, com mais experiências, outras bagagens, outras sonoridades, enfim. Então, você lançou 3 músicas, né? Lancei 3 músicas. Vai aumentar esse número? Eu vou lançar mais 3 agora em janeiro, depois mais 3, depois provavelmente mais uma. Quando tiver 10 eu vou fazer o CD físico. Que eu sou desse tempo ainda, embora ninguém mais tenha onde ouvir. Eu ainda tenho. Eu também. E tem uma coisa que eu tenho sacado. O CD ele virou um objeto de merchandising, como é uma caneca do artista, a camiseta, o boné. O fã compra, principalmente no show, porque ele tem a possibilidade de pegar um autógrafo do artista. Exato. Então tem o CD autografado, que na verdade ele vai ouvir no Spotify, no Deezer e tal, mas o CD, a pessoa vai no show e... É uma recordação, né? Recentemente eu estava falando aqui do show do Rich cantando Cat Stevens, a gente fez 2 noites no Sesc Pompeia semana passada, que esgotaram, e a gente vendeu um monte de disco lá, porque as pessoas têm a oportunidade de, depois do show o Rich autografa e tal. Faz uma foto. Exatamente. Que não tem mais o autógrafo, né? Hoje em dia é a selfie. Se você mandar o autógrafo, que autógrafo? Foi tua mãe que escreveu. Queremos aí, imagens. Imagens. Nos dê imagens.
A gente teve vários convidados aqui ao longo do programa. E a BG de hoje é do Nevoeiro, é a faixa título do disco do primeiro álbum solo do Faísca. E fui nesse show de lançamento lá no Sanja. Legal aquele show. Pô, legal pra caramba. O tio tava... Pô, tava bonito pra caramba. Tentaram um figurino nele e tal. Aquele lencinho. Pô. Jaqueta de couro. Botou pra quebrar. Com a Tajima azul, Botou pra quebrar. E, enfim. A gente teve vários convidados. A última convidada foi Tatiana Pará. E o Faísca disse uma coisa que eu acho que é pontual para todos nós. Eu não sei se você vai concordar com essa visão. O álbum solo de um instrumentista, ele é um cartão de visita e, digamos assim, naquela época, um acesso para você, para os artistas, né? Te verem como um músico, e isso normalmente assim, o cara curte e tal, é legal, quem sabe eu chamo ele para fazer uma gig comigo, ele passa a ser meu sideman. Creio eu que esses trabalhos todos que você fez com a Fafá, hoje com o Zeca Baleiro, Zeca Baleiro há mais de 20 anos, né? A porta de entrada foi esse seu disco solo, né? Não foi. Eu, na verdade, na virada dos anos 80 para os anos 90, eu trabalhei com o Edson Cordeiro, naquele momento que ele explodiu, quando ele gravou com a Cássia Eller, eu fiz aquele arranjo já. Aquele lance de fazer aquela... O Mozart com o Satisfaction dos Rolling Stones, né? Aquele arranjo é meu e do Miguel Briamonte. E aquele show do Edson, especificamente, quando ele pintou, eu tinha muita visibilidade no show, porque primeiro eu era o único músico que me movimentava, e o show dele era meio teatral. Os outros músicos eram piano, percussão e contrabaixo acústico. Ninguém podia sair andando pelo palco. E eu tocava violão flamenco, gaita, fazia vocal, e foi um show que foi visto por muitos artistas. A gente fez uma longa temporada no Rio, e o Rio ainda tem, mas naquela época tinha mais ainda, era aquela vitrine do artista mesmo. Então assim, porra, a gente ficou 4 meses em cartaz, 5 dias por semana, lotando. Então todo mundo foi ver aquele show. Aquele show me deu muita visibilidade. A gente fez muito programa de televisão também. E já naquela época eu comecei a receber muitos chamados de outros artistas para gravar, convites para participar em disco, para fazer um arranjo e tal, né? E quando eu saí do Edson Cordeiro, foi para fazer aquele meu primeiro disco, o Zeca Baleiro tinha vindo para São Paulo, ele ainda não tinha gravado, e ele estava agitando coisas para fazer, para botar o trabalho dele. Então ele armava uns shows em Sesc com vários artistas, com Chico César, que também estava num momento... Aquela turma daquela época, né? E aí ele me procurou, falou, pô, vamos fazer um show junto, tal. Consegui um negócio no Centro Cultural, 2 artistas por dia, são 4 dias, você não quer ser um deles? Eu falei, claro, acabou sendo o primeiro show daquela minha banda e tal. Ficamos amigos, enfim, quando ele foi gravar o primeiro disco, ele me chamou para fazer um arranjo, no segundo eu já fiz 2, no terceiro entrei pra banda, assim, né? Foi uma banda nova que a gente montou para essa turnê. Mas antes disso, essa coisa da Fafá, por exemplo, o convite veio através dos músicos dela, que me conheceram numa gravação. Então eu não sei, pelo menos na minha experiência, essa coisa do disco solo não foi o meu cartão de visitas, né? E até porque meu disco era de rock, e naquela época o rock estava muito em baixa. Meu disco saiu meio junto com o Tchan, saca? Então, mas mais ou menos continua em baixa hoje. Continua mais em baixa ainda, né? Mas naquela época, assim, o som que eu fazia, que era um rock mais tradicional, digamos assim, classic rock, meio folk, tinha umas influências do folk e tal, que tem muito isso no meu som, mais ainda agora, né? Então, acho que o Faísca tem razão em parte, mas acho que não é o único caminho, não é o único viés para o artista te conhecer, até porque os artistas, em geral os artistas que cantam, ouvem discos de outros cantores. Sim. Não são muitos que ouvem música instrumental. Sim. Então eles vão te conhecer, quem que gravou essa guitarra na Elba Ramalho? Foi o fulano. Então, descobre o telefone dele aí, produção, e vamos chamar ele para fazer. Então, acho que a vitrine é mais a participação em discos de outras pessoas. Mais no caso de atrair artistas, cantores, né, medalhões da música brasileira, ou caras que estão começando, mas que já estão fazendo sucesso, acho que a referência acaba sendo meio... Talvez antigamente fosse mais essa coisa do disco solo.
Mas hoje em dia é mais pela tua participação em disco de outros cantores, de outros... Né? Porque os artistas estão sempre vendo o que os outros estão fazendo, os caras que estão mais ou menos na mesma praia, assim, né? Além disso, a gente pode acrescentar uma boa postura profissional, uma boa Sem postura dúvida. Sem Sem dúvida. Nunca fui demitido. Sempre eu cheguei nas gigs todas e falei, olha... Você se retirou. Obrigado, adorei, mas estou num outro momento. E sempre deixei portas abertas, por exemplo, com a Fafá. Eu toquei com ela, né, virada dos 90 para os 2000 e tal. Quando eu saí para ir tocar com o Zeca, ela ficou brava. Aí eu falei, pô, Fafá, vocês entendem, o Zeca é meu amigo, a gente tem mais a ver e tal. Aí no fim apresentei os dois, ficaram amigos, aí o Zeca já compôs pra Fafá, a Fafá já participou do show da gente. O ano passado, por exemplo, ela me ligou, falou, pô, eu vou fazer 2 shows em Nova York com os músicos americanos, você não quer ir fazer a direção musical pra mim? Eu falei, pô, claro, mas você não vai chamar ninguém da sua banda? Ela, pô, mas ninguém da minha banda tem esse perfil que eu queria e tal. Fazia um tempão que eu não tocava com ela. E aí foi super legal, tal, fizemos 2 shows lá. E há uns 6 anos atrás também ela resolveu fazer um show de rock. Então montou um power trio, eu, Fernando Nunes e o Cook. E aí fizemos também, ela abria o show com Ocus Pocus. Olha. Do Focus. Bicho, botava pra quebrar. A Fafá, meu amigo, ela canta de verdade, assim. Aquela, bota uma voz guia, ela bota a voz guia que já valeu, já pode ser, né? Fechou, não precisa ela fazer é do nada. tempo que cantor cantava, músico tocava, sabe? A gente gosta disso. Ela é que hoje em dia, pô, você cantor leva uma semana pra pôr a voz numa música, não tô generalizando. Lógico, né? Mas existem é assuntos aquela, pontuais, óbvio, a Fafá né? é do tempo que você tinha que chegar lá, abrir a boca e, sabe? Caralho, você canta aí, pau, saca? Do tempo que a gente é desse tempo, né? É. Que músico chega, bicho, você vai gravar, meu, resolve aí. Exatamente. Eu fiz muito, eu gravei com muita gente. Foi talvez a maior. Eu mais gravei com outras pessoas do que toquei. Quer dizer, toquei, claro, com muita gente, mas assim, gravação, pô, a lista é extensa, assim. Enorme, né? Então, sobre isso eu queria perguntar. Pergunte. Geralmente a gente começa, eu acredito que o seu caso mesmo, tocar guitarra, né? Começa tocando guitarra. E hoje você é um músico conhecido por tocar diversos instrumentos, toca cita, Depois eu vou fazer uma bandolim, pergunta sobre isso. né? Vários tipos de instrumentos de corda, né? Uhum. E como é que foi essa curiosidade de aprender a tocar outros instrumentos? Então, na verdade é o seguinte, né? Então vou voltar lá pra trás, essa é a sua vida. Tuquinho com 9 anos de idade. O pequeno Tuco mudou de escola. Foi fazer a 4º ano primário numa outra escola, onde todo mundo já tocava flauta doce. Nossa. E eu não tocava flauta, anos 70, né? Todo mundo era década da flauta doce, assim. Aí todo mundo sabia tocar as musiquinhas e eu... Esse barulho foi um top. E aí, bicho, um dia alguém me deu a letra e falou, escuta, tampa todos os furinhos e vai soltando um por um. Aí me tranquei no quarto e vi a luz. Falei, nossa, Ele foi iluminado. comecei a tocar um monte de música que eu conhecia, sabe? Falei, nossa, entendi o negócio. A memória melódica já estava Já estava, aí descobri que eu tinha uma percepção musical. Às vezes, por exemplo, eu nem era músico ainda, mas eu ouvia uma música e falava assim, dá pra cantar aquela outra música junto com essa, porque a harmonia era igual, não sabia o que era harmonia nem nada, mas A memória identificava estava bem. a familiaridade, né? Aí comecei a tocar flauta doce, bicho, o dia inteiro. Fiquei louco com a flautinha. Andava na rua, ia brincar, ia com a flautinha, saca? Ia pra aula de judô com a flautinha na rua. Aí, pô, minha família, quer aprender flauta? Eu falei, quero. Só que eu tive que usar aparelho nos dentes. E aí o professor de flauta falou, nem compra a flauta, porque não vai rolar com o aparelho, não vai conseguir. Aí tinha o violão da minha irmã em casa, comecei a pegar o violão. Na verdade o que me atraía era a música, assim, né? Não o instrumento em si. Não. Aí quando eu comecei a conseguir tocar, eu tocava o violão deitado, assim, comecei a conseguir tocar umas coisinhas no violão, assim. Aquilo, cara, me atraiu de um jeito que eu não fazia outra coisa na vida. Aí comecei a... Meio que naquela onda de tocar como se fosse o... procurando, assim, as Jeff Healey. notinhas, assim, né? Depois virei o violão e descobri que era bem mais fácil tocar da maneira convencional. Entendi porque que as pessoas tocavam daquele jeito, né? Porque... E, bicho, aí foi o desespero da minha família, porque eu descobri que eu tinha alguma coisa que eu sabia fazer direito, que eu tinha facilidade de aprender e de compreender. Que era só isso, porque futebol eu era uma negação, então a turma já não me chamava para brincar, porque todo mundo adorava futebol, e eu
era e ainda sou Me identifiquei muito com grosso. isso. Aqui, o último a ser escolhido. Não sou capaz. Ir pro gol, né? Não Me sou capaz de identifiquei com chutar isso. uma bola em linha reta, saca? E então falei pra minha família, mas já sei que eu quero ser músico. Aí até eu consegui sair de casa. Meu minhas filho. Foi uma faça luta, isso. assim, né? Então minha mãe me tirou da escola de música, porque aí comecei a estudar violão, e ia bem. Comecei com um tio-avô meu que me ensinou a tocar uns choros no violão. Olha que legal. Então a primeira música que eu aprendi a tocar direito no violão foi Sons de Carrilhões, Vixe. que é uma encrenca. Eu tinha 13 anos, eu não sabia tocar nada, mas eu sabia tocar os Sons de Carrilhões, que já me abriu a cabeça de um jeito de pensar o violão que não me abandonou nunca mais, que é você fazer o baixo, a harmonia, a melodia, tudo. E isso foi... Tipo Travis speaking. Assim. Foi graças a Deus, assim. Mas, bicho, eu não podia ver um instrumento que eu queria... Então, piano, eu aprendi a tocar um pouco sozinho, gosto de dar umas pianadas, assim. Gaita também. E à medida que eu fui me profissionalizando e tendo a grana e acesso a outros instrumentos, eu comecei a pesquisar sonoridades de coisas que eu sempre quis tocar: banjo, mandolin. Até um dia, chegando na cítara, quando eu já estava, enfim, um monte de instrumentos, um amigo meu falou: pô, você tem todos os instrumentos, o que falta? Eu falei: puta, falta uma cítara. Aí eu sou bitomaníaco, né? Opa. George Harrison, essas coisas. Aí na semana que eu bati esse papo, eu cruzei um Hare Krishna no farol, assim. E eu, quando era garoto, também por causa dos Beatles, estudei um pouco, fui no templo, vi umas Aquele palestras. tempo ali na Bom Pastor, na Ipiranga? Ou não? Antes era na Liberdade, na sim. Pandiacalógenas. Sim. Aí esse cara, eu falei: fiquei batendo papo, abri o farol, falei: escuta, onde que eu compro uma cítara? O cara falou: na rua tal, número tal. Eu falei: pô, você tá de sacanagem. Peguei o carro, fui pra lá, comprei, levei no Ivan, falei: amigão, vamos descobrir como é que esse negócio funciona. E aí fui, enfim, aí que eu não posso ver um instrumentinho novo, porque o que acontece? Só fechando a resposta para não me alongar muito. Quando eu toco o meu instrumento principal, que é violão, pô, eu tô à vontade, eu já sei para onde ir. O principal não é a guitarra, é o violão. Violão, guitarra e tal, mas eu me considero mais violonista. Eu desenvolvo mais trabalhos com violão. E quando eu pego um outro instrumento que não tem a mesma intimidade que eu tenho no violão ou na guitarra, eu vou descobrindo coisas e o que eu toco naquele instrumento não é o mesmo que eu toco no violão, né? Então, por exemplo, se eu pego o mandolin, eu não sou um bandolinista. Você descobre soluções. Descubro soluções. E aquilo vai criando o meu estilo naquele instrumento. Então, por exemplo, se eu pego o banjo, eu vou tocar outras coisas no banjo. Não vou pegar no banjo e tocar o que eu tocaria no violão. Mesma coisa no piano. Então, quando eu trabalho muito com trilha, com jingle, então às vezes a ideia não sai no violão, eu mudo de instrumento, eu viro outro músico, porque as ideias que vêm naquele instrumento são diferentes. Então isso é um negócio muito sedutor. Você aprendeu a se adaptar conforme a necessidade pro instrumento. Então, por exemplo, eu vou gravar um choro no bandolim. Eu não sou um puta bandolinista, mas aí como eu tenho uma facilidade, eu vou lá, crio um negócio, estudo e gravo. Aí gravo quando eu sinto que está fluente. Aí que você ouve e fala: pô, o cara desenvolve. Não, mas não é. Aquilo ali que eu fiz, criei ali e gravei aquilo. Não é que dá para ganhar a vida tocando bandolim, não dá. Tem uma diferença do bandolim brasileiro pro mandolin? Tem no tamanho, né? Ele é Mas menos. a afinação é a afinação mesma. é a mesma. O bandolim brasileiro é até mais legal porque o braço é um pouco mais largo, o dedo tem mais espaço para trabalhar, assim, né? Porque aqui parece que nem aquele ukulele, né? É. Acho que vai quebrar na minha mão, né? Esse tamanho. Então cada instrumento ele me leva para um outro lugar. Então não sei tocar nada direito, mas tem uns truques em cada um desses instrumentos, assim. Mas você já pegou, por exemplo, além das gravações e tal, já pegou trabalhos assim, que eu quero que você venha fazer um negócio de bandolim, de cítara. Sim. Cítara até é um que eu tenho bastante intimidade, que nos últimos anos eu me dediquei bastante, assim. Ravi Shankar. Ravi, a filha dele, que é demais, né? E eu ligo a minha cítara, eu tenho um citar elétrico. Olha que é um cara que fez pra mim em BH. Nossa. Eu tava atrás de cordas pra minha cítara indiana mesmo, essa que eu comprei, que o cara me indicou. Aí achei um luthier de instrumentos indianos em Belo Horizonte. Nossa. E aí eu entrei em contato com ele, falei: tem uma cítara assim, que na verdade o nome correto é citar, indiano, com S. Falei: pô, tem um citar, precisava de cordas. Ele falou: eu sou guitarrista do Zé Cabaleiro. Ele falou: você é guitarrista? Eu faço travel citar para guitarristas.
que ela é um sitar, só que ele é menor, em vez de ter a cabaça, Sim. que é aquele negócio Grandão. grandão e super frágil, ele é de madeira e é flat, embora seja oco, ele tem som acústico e tal, né? E menorzinho e elétrica. Aí eu falei, pô, faz um pra mim. Eu fiquei porque assim, ela tem 20 o sitar cordas. tem uns drones, né? Aquelas cordas que Tem as cordas embaixo, as cordas simpáticas que chamam, vibram Isso. por indução. E no braço ela tem quantas? Tem 7. 7. Mas os trastes eles passeiam, Eles né? são amarrados e a escala não é cromática. E Aquela coisa do microtom, e na verdade ela tem tons e meios tons e na verdade os microtons você dá no bend. Então você tem muitas variações de bend, porque o traste ele Daí que sai o braço escalopado lá no mal. o princípio é esse. E é um instrumento que mexe com a paciência da pessoa, porque você tem que se acalmar para você afinar ela. São 20 cordas, sendo que Essas são simpáticas. as 12 elas se simpáticas afinam você afina e são cravelhas, não são tarraxas com a maquininha que Sim. você vai chegando. Você no tem ajuste fino. você né? dá meia volta, é tuim, sabe? Então você tem que ir ali. Isso aí, bicho. Tipo o AMI, né? Ou você Girou- espatifa o sitar na parede, ou você afina ele. E quando você acaba de afinar, você tá, nossa, que legal. Você entra Porque- no nirvana. Porque é um instrumento que também você toca e ele mexe com os teus batimentos cardíacos. A história do sitar é interessante porque no século XI, o cara que criou o sitar, ele era um cara que meditava, um yogi lá e tal. Então ele estava vários dias meditando e um dia ele chegou num grau elevadíssimo assim de iluminação e ouviu um som dentro da cabeça dele. Aí quando ele voltou à consciência, ele falou, pô, tem que fazer um instrumento que reproduza esse som. E aí já, claro, imbuído de uma certa intuição, porque a cítara é toda amarrada, encaixada, é um negócio Impressionante. muito né? ilógico, assim, sabe? Porque o cara, vou fazer um instrumento de corda. Ele foi fazer o mais difícil de fazer. E é um barato quando eu tô gravando esses instrumentos em casa, pô, parece que eu tomei um chá, sabe? Diferente, assim, você fica mais calmo, você vai... É incrível, assim. Tem um jeito de você senta, né? Com ele. Tem um jeito, E eu tenho alguns instrumentos indianos feitos por esse cara aí. Eu Tenho... toquei com o Marcicano. O Marcicano era incrível, né? Então, toquei com ele. Ele vinha com a roupa branca, pra tocar. Mas aí ele falava um negócio. O Marcicano, esse cara é louco, né? Louco. Que a cada momento do dia ele tocava a mesma música e saía de um jeito diferente. Mas, isso aí, vocês que são músicos, cada vez que a gente toca uma música sai diferente, né? Nunca sai igual. Eu tenho uma curiosidade, não era essa a pergunta que eu ia fazer, mas como você falou do estado de espírito quando toca, e é uma verdade, mesmo tocando um instrumento convencional, vamos dizer assim, do jeito que você está no dia muda tudo, né? Estava falando dessa coisa da elevação da iluminação, da intuição, etc, etc. E você, com essa coisa do sitar, você acredita que a música tem um poder de elevação espiritual muito grande por causa, mais especificamente em cima do sitar, mas num conjunto todo? Sem dúvida, eu acho que, pô, vocês que são músicos, com certeza já tiveram aqueles momentos que você chega em casa e pega um instrumento e começa a tocar e aquilo você acaba tendo uma ideia incrível e compõe uma música, né? Isso aí eu acho que é uma elevação, assim, porque eu penso que a música que a gente compõe, que a gente cria, ela tá por aí no ar, não tá aqui dentro, e você consegue pescar ela em algum momento que você tá ali tocando, você engancha num pedacinho dela e a gente é uma antena, né? A gente capta e aí ela passa pela tua forma e sai, mas eu acho que as coisas estão fora. Não é toda a música que eu criei que estava dentro de mim, nenhuma estava tudo no espaço aí, e a gente consegue, à medida que você vai se entregando, que você vai mudando a sua frequência vibratória, assim, ou imergindo, né? Exatamente. E interessante essa sua pergunta, porque eu experimentei isso nesses instrumentos do Oriente e tal, é mais perceptível, porque você começa a tocar ali e depois de uma meia hora você tá diferente, você tá mais calminho, saca? Parece que você tomou um chá de camomila, né? Tem um, não sei se você já viu,
Deve ter visto, óbvio. Tem uma guitarra que ela também tem o nome de sitar. Coral, né? É coral sitar. Coral sitar. Eu nunca vi, eu vi assim em foto, eu tinha uma vontade de pegar uma dessa. Então, ela é uma guitarra, e qual é a jogada do sitar? Aquele som do sitar que é meio trastejado, que é... Fica os buzzes. Ele tem isso porque o cavalete dele é reto, não é assim. A corda fica apoiada numa superfície plana. Essa guitarra sitar é isso, eles pegam uma guitarra e botam uma ponte que é uma superfície plana e cordas simpáticas, mas a tocabilidade é como uma guitarra. Você toca com as mesmas notas, com os mesmos... Então é o som... O cara do Steely Dan usava. Acho que o McLaughlin chegou a usar isso também, mas ele chegou a usar um violão todo maluco que tinha umas cordas cruzadas no meio. Sim, eu já vi. Mas ele não tem aquele negócio escalopado, ou tem? Eu não lembro. Então essa guitarra é interessante porque ela tem a sonoridade do sitar, mas tem a tocabilidade da guitarra. Então ela é bacana, mas ela é outro instrumento. Ela emula em algumas coisas o sitar, mas é bem diferente o som. Quando você pega o sitar mesmo, que você vê o som de perto, a quantidade de harmônico que ele gera ali... O barulho que aquilo faz, né? E é alto aquilo, né? Então, aquilo é igual uma gaita de fole. Você já viu uma gaita de fole? O César, que teve aqui, o bicho toca, parece ele cobre tudo. E assim teria assim, quando eu tocava com o Marcinho, ele é incrível, né? Aquilo é bonito. Olha, tem bastante curiosidade pra gente tratar hoje. Outro aspecto bem legal. A gente tá chegando no final do primeiro bloco, Tuco. A gente vai prosseguir com esse papo que tá muito legal. Pô, tô curtindo também. Né? MKK Web Rádio, programa Guitar Heroes, WhatsApp 11982916790. Se você tem iOS, abaixa o aplicativo pela Apple Store. Se você tem Android, abaixa pelo Google Play. A gente tá com chat na nossa página para conversar um pouquinho. Beleza? Programa Guitar Heroes, a gente volta já já com Tuco Marcondes falando do transcendentalismo. Muito bem. Música. Estamos de volta, crianças, com Tuco Marcondes, falando do transcendentalismo, da música, da paz de espírito, das almas elevadas. Não é? Piadas à parte. Tuco, você toca vários instrumentos de corda. Sim. Você estava falando aqui para nós da cítara e tal, e o Marcelo, aqui no intervalo, estava perguntando sobre a afinação das cordas simpáticas do citar, né? E o Marcelo citou uma coisa interessante que eu peguei assim, eu fiquei curioso, porque o Marcelo falou do lance da aparência ser muito próxima à guitarra portuguesa. Sim. Você já teve contato com a guitarra portuguesa? Muito, porque na época que eu tocava com a Fafá, como eu te falei, a gente fazia muito show em Portugal, tinha um bloco de fados no show dela, porque a Fafá gravou um disco de fado que fez muito sucesso em Portugal. E então eu acabei conhecendo um cara que era um super craque da guitarra portuguesa tradicional, e ele me ajudou a comprar uma guitarra portuguesa, que eu adorava o som. E aí acabei que nesses blocos de fado, durante essa temporada que eu fiz com a Fafá, eu tocava algumas músicas na guitarra portuguesa, alguns fados tradicionais e tal, né? E você ia perguntar se tem uma relação entre a cítara e a guitarra portuguesa. Sim, também. Na verdade, embora a cítara não tem muita, porque a guitarra portuguesa, ela descende daqueles instrumentos árabes. O zouk. O oud. Então, uma vez eu tinha uma guitarra portuguesa em casa, que era do meu bisavô. Aí a guitarra ficou parada na parede lá, 50 anos lá, né? Aí resolvemos, vamos reformar a guitarra, tá? Começou a descolar, vamos reformar, tal, vamos comprar corda para guitarra. Aí descobri que tem dois tipos de corda para guitarra portuguesa, porque tem dois tipos de guitarra portuguesa. Tem a Lisboa e a Coimbra, se não me engano. Não lembro exatamente o que é, eu sei que são duas diferentes. Esse assunto muito me interessa porque eu tenho raízes na terrinha. Demais, lá adoro Portugal. São diferentes, são dois instrumentos. Sim, são dois instrumentos diferentes. É como a viola caipira, que tem várias afinações, e dependendo da afinação que você for usar, você vai usar um jogo de corda, um calibre de corda diferente. Que também tem muito a ver com a região de Portugal que você está. Exatamente. Na região do Porto é um tipo de sonoridade, a região lá
das oliveiras é outro Já tipo foi de mais, né? sonoridade. Hoje em dia Hoje, tá mais globalizado, né? mas era assim até algumas décadas atrás, né? Então muitos instrumentos, por exemplo, o ukulele, ele e o cavaquinho brasileiro, ambos descendem do cavaquinho português. Olha que é legal. um pouco diferente do cavaquinho e do ukulele. Sim, aquele bojinho. Ele é menorzinho, tem outra afinação, outra sonoridade, e os portugueses que foram para o Havaí levaram cavaquinhos, os havaianos falaram, pô, vamos melhorar essa porcaria aqui. Mentira. E fizeram o ukulele, que é outra parada. E no Brasil também o cavaquinho ganhou uma outra ramificação e afinação e tal. Aquele que tem aqui na América do Sul... Charango. É, um que tem um braço, tem um corpo, parece um violão, mas é que alguns eram feitos de tatu. Isso, bem pequenininho. Isso, eu tinha um, é interessantíssimo, porque ele tem 10 cordas de nylon, também é uma afinação interessante, é um instrumento que eu já tive que inclusive o bojo dele era feito de casco de tatu. Isso, exatamente. E tinha uma curiosidade esquisita, o casco do tatu ele é meio peludo assim, e no inverno os pelos ficavam maiores e no verão os pelos diminuem. O instrumento tá vivo. Pois é. Eu tinha uma namorada que morria de nojo, assim, ela, pô, tira esse negócio daqui do sofá e tal. E é legal que o charango, ele parece que tem uma vibração muito própria, é mais ou menos o lance dos caras da viola caipira, colocar o guizo lá, da cascavel, no negócio que fica... o charango e a técnica, aqueles trinados que eles fazem, né? Sim. Com mão contínua, assim, que parece que... E vários charangos, fica aquele naipe, assim, de charangos. Tem um que é grandão também, né? Que parece meio que um baixo, assim, uma história bem... Tem muitos instrumentos de corda, muitas variações na América do Sul, né? No México, enfim, na Bolívia... Tem os instrumentos também de Cuba, o 4, o 3, que são instrumentos variações sobre esse fundamento do corpo, braço, tarraxas, né? E outra curiosidade, você já teve contato com os instrumentos orientais, o samchen, o kotô? De leve, assim, né? Se encontrar, eu vou ficar louco, eu vou querer comprar, saca? Então eu tô evitando, assim, né? Balalaica, você tem uma balalaica? Tem uma balalaica. Eu sempre tive curiosidade de ver como é que aquele negócio... Incrível, eu ganhei uma balalaica do André Bujanra. Olha, do Karnak? Ele me deu uma que era antiga, que o pai dele trouxe da Rússia nos anos 70 e tal, que ele nunca usou, ele me deu. Eu até gravei recentemente no disco do Zeca. E a balalaica... Tem 3 cordas, sendo que 2 têm a mesma afinação. É mi, mi, lá. E, bicho, dá pra fazer coisa pra caramba. Aí você fala, pô, mas 3 cordas, né? Dá pra fazer. Mesmo? É um triângulo, né? Ele é triangular, tem de vários tamanhos. Tem o balalaica basso, que é enorme. Eu já vi em foto, assim, enorme. E esses instrumentos do Oriente eu acho demais. Kotô... Tem um russo que toca num cacete aquilo lá, bicho. Eu fico deprimido quando eu vejo o vídeo do cara. Bicho. 3 cordinhas, bicho. Um negocinho assim e os caras... É muito interessante. Eu tenho curiosidade desse trem chamado balalaica, bicho. Você vai lá em casa... Isso de palheta, com dedo... Olha, eu como também não conheci nenhum balalaiquista que pudesse me inspirar assim, eu toco de dedo e tal, né? Mas deve ter uma técnica de palheta, deve ter. Então, há um tempo atrás você fez uma live lá no Júnior, né? Fiz. E aí eu vi você falando um negócio que me interessa muito, que é o lance da dedeira. Que assim, eu já experimentei várias dedeiras, assim, mas eu nunca achei uma... Fica duro, aperta o dedo, ou então fica uma ponta gigantesca. Então, assim. Esse negócio da dedeira, eu primeiro descobri que eu precisava cortar ela, deixar ela só com uma beiradinha. E aí eu comecei a tocar porque eu toco de unha bastante por causa do violão. Só que a técnica de violão, você ouvinte que não está vendo, o dedo fica numa posição perpendicular ao corpo. E com a dedeira ele fica paralelo às cordas, né? E aí eu quis tocar a música do Jerry Reed. E que, bicho, ou você toca de dedeira ou não toca. E aí eu comecei a pesquisar a dedeira e descobri que se eu deixar ela bem curtinha, fica confortável pra mim, porque eu também achava a mesma coisa que você, que ficava um negócio muito grande. E engancha, né? E tal, né? Mas aí recentemente eu fui tocar essa mesma música e tava sem a dedeira, e toquei de dedo e rolou pra caramba. Tocando com o dedo paralelo, com o dedo paralelo, como se fosse com a dedeira, saca? Mas pegando com a carne mesmo do dedo,
postura como se fosse a postura da guitarra mesmo, né? Que a gente encosta. Tá dando certo, tá funcionando assim. Então de vez em quando eu uso a dedeira para algumas coisas, foi uma inovação na minha vida. Mas quando você tem que obrigatoriamente modificar. Dedeiras customizadas por mim mesmo, assim, porque... Tem um cara que faz aqui no Brasil. Fagoli, Maroli, alguma coisa assim. Isso. Ele faz do jeito que você quer, mas assim, na loja você não acha. Não acha. E é duro, né? Não tem aquela flexibilidade da palheta. Pois eu penso... Pedal de pau, assim. Eu dou umas lixadas, eu tô fazendo experimentos ainda com a dedeira. Mas o som é legal. É legal. O som é legal pra caramba. É legal. Aquele Travis Picking, né? Pra tocar naquela onda, assim. Sim. Quem vai bem pra caramba, aquele cara do Stray Cats faz bem isso. Muito bem. Isso, né? A James Burton usa muito também, né? Em algumas coisas ele usa muito o lance do essa jogada, né? Cara, esse negócio de segurar a palheta e dedilhar eu nunca consegui, porque como eu dedilho normalmente, eu uso sempre o polegar como uma palheta e os outros 3 dedos para... O lance do finger picking mesmo, né? Tem uma galera aí, eu acho até legal você levantar essa questão, que tem uma galera que pensa que finger picking é o lance que o cara tá tocando sozinho, faz o acorde, melodia, que isso aí é o chord melody, não tem nada a ver com finger picking ou fingerstyle, né? Que é tocar com os dedos mesmo. Mas os caras associam essa coisa do fingerstyle de você tocar a música inteirinha no violão. Sim, o baixo, a melodia, a harmonia, que nem eu te falei dos sons de carrilhões lá antigamente, é fingerpicking, fingerstyle total de música brasileira. Mas é essa jogada do violão. Eu gosto muito de canção, gosto muito de cantar, de escrever letra. Sim. Então por isso metade do meu som é cantado e outra metade é instrumental. Mas quando eu não cantava, se eu quisesse tocar uma música, eu tinha que dar um jeito de você perceber que música que eu estava tocando sem eu cantar. Conhecer, claro. Então eu tinha que fazer a melodia e algo da harmonia ali para dar um sentido. Isso foi um negócio que me ajudou pra caramba, assim, porque hoje em dia eu quero tocar uma música, eu já vou lá pensando na melodia, na harmonia, no baixo. Que é o princípio básico do chord melody. É uma coisa que eu sempre fui fascinado, assim, claro que eu nunca nem tentei fazer, mas eu acho maravilhoso. É essa galera que toca violão de 7 cordas. Puta, é demais, né? Os caras que fazem chorinho. É demais. Eles afinam em dó, né? Eles não afinam em si. É um erro achar que o cara do violão de 7 cordas alguns afinam em dó, alguns afinam em si. Eu já vi cara afinando em lá. Que é um trovão, assim, né? Eu tenho uma guitarra barítono também, que ela é afinada em si, mas eu gosto de fazer como se fosse um drop D, então viram lá, saca? E ela é muito definido o som dela, assim. Mas os 7 cordas é incrível, né? É uma possibilidade. Eu toco muito com o Suami Júnior, sabe? Sim, esse cara é sensacional. Aliás, é com ele que eu vou gravar agora à tarde, pra esse disco português, uma música que ele vai tocar violão de 7 cordas e eu vou tocar violão de aço. E ele é incrível, ele é diretor musical do Buena Vista Social Club. Sim. Ele é o cara que excursiona com o grupo, né? Grupo todo, né? Dos cubanos e tal. E posto que já foi do Ry Cooder, né? Sim. E o Suami é um craque, assim, e a gente tem um trabalho junto de violões que é fascinante, essa coisa do violão de 7 cordas. Eu nunca consegui tocar porque eu me atrapalho, e nem baixo de 5 cordas também, eu vou gravar, porque tem que tocar de 4 cordas. Eu vejo assim que é um violão e um contrabaixo junto, né? Ele faz os acordes, mas também tem aquelas passagens. E tem umas... baixaria, a famosa baixaria. E uns acordes que você monta com umas notas mais gráficas, aquele negócio dá tipo, um calor, né? Tem um cara que eu gosto muito, que é o Jorge Van Eps, que ele começou a tocar, mas na gorducha, com 7 cordas. Aquilo é bicho. É um trovão aquele negócio. Tem muitos guitarristas de jazz que botaram a 7ª corda. Aquele John Pizzarelli também tocou a 7ª corda, né? Mas aqui no Brasil, eu acho que o Dino das 7 cordas, né? Que é o Dino 7 cordas, Dino 7 cordas e o Bola 7, né? Que esses caras das antigas. O Rafael Rabelo também tocava 7 cordas. Também era destruidor, né? E a Mandu quebrou todos os paradigmas, é o cara que representa o violão de 7 cordas pro mundo melhor do que ninguém, né? É um Tinha craque, um maluco no Rio Grande do Sul que usava um violão de 8, cara. O Egberto também. Não, o Egberto também era 14. Ele tinha um de 14 cordas. Você imagina como que devia ser tocar aquele trem. O violão de 7 é um negócio que eu nunca consegui. Precisa desvendar mesmo. Negócio, né? Precisa pegar ficar ali
só com ele, sabe? Tipo, vai viajar pra uma ilha deserta, leva só o violão de 7 cordas e te vira, mano. Aí você... Tuco, vamos tocar num assunto espinhoso que eu e o Marcelo, a gente, ao longo desses programas todos, a gente tem falado insistentemente. É o seguinte, você é um sideman, né? Você é o que na gringa, na terra dos mascadores de chiclete, a galera falaria como um session man. Session man, que é o cara que grava, né? Que não tem aquele perfil... Para a galera entender, os mascadores de chiclete, eles definem, eles separam os músicos em 3 linhas de trabalho. O gigman, que é o cara que está tocando ou numa banda fixa de um bar, ou numa banda, mas que roda vários bares em uma região ou estados. Aí você tem o session man, que é o cara que grava, ele é especializado em gravar. E o session man não é o cara que vai para a estrada, necessariamente. É o cara que chega no estúdio às 8, sai às 6, vai para casa, no final de semana ele não quer nem saber de instrumento na frente dele. Ele vai levar o cachorro para passear, fazer a grama do jardim. Ou a cachorra, né? Ou a cachorra. Ou fazer massagens, deixa para lá o resto. E tem o sideman na gringa. O sideman é aquele cara que faz shows, DVDs, sim, os Session Addictions, que ele tem lá 300 caras para tocar com a Madonna. O cara seleciona 20 e o melhor é o que se adequa ao trabalho. Ele vira o sideman da mulher assim, durante anos ou durante uma temporada que eles assinam um contrato. Você já é sideman do Zeca já 19 anos, 18 anos. Hoje, a garotada perdeu totalmente o referencial do que era isso. Mudou muito, né? Mudou o mercado. Até mesmo lá fora, às vezes, eles ainda preservam muitas coisas, mas muda bastante. Recentemente, a Pink anunciou uma pausa nesse 2020 de carreira. Quando fala pausa nos dias de hoje, significa assim, preciso reformular meu trabalho para saber como é que eu vou me adequar dali para frente, porque a música muda o tempo inteiro, e os Estados Unidos já foi a meca da música mundial, tá meio... hoje em dia tá mais espalhado assim, tá mais espalhado e tá em baixa, a música no mundo tá em baixa. E a molecada ainda tem esse lance do glamour, ou glamourizou as coisas. Você com essa experiência toda de sideman, 18 anos tal, de um único artista. Na verdade eu fui sideman de vários artistas ao longo desses últimos 30 anos. E também um session man. O que você tem para falar para essa garotada de hoje? O que você consegue ver lá, o Tuco Marcondes, como começou com esse lance de sideman, de record, de sessions, e o Tuco Marcondes hoje? Então, eu sempre gostei dessas 3 coisas. Eu gosto de compor, né? Eu tenho o meu trabalho próprio, tal. Sempre tive, desde garoto, compunha, entrava em festival da escola e tal. E sempre gostei muito de gravar. E, na verdade, nunca tinha pensado em ser sideman. A coisa aconteceu. A coisa foi acontecendo ao longo dos anos 80, assim, fiz aquele processo que todo mundo fazia, banda de rock, tocando na noite. Eu tocava no Tático Móvel, que era uma das bandas que trabalhava bastante no meio dos anos 80 e tal. Aí comecei a gravar jingle, trilha, também, que é um mercado da música que antigamente era muito legal, porque pagava muito bem. E tinha muito trabalho. Tinha muito trabalho. E, enfim, a publicidade foi mudando e tal. Quando o Edson Cordeiro me chamou, eu já tinha feito alguns trabalhos de sideman pontuais, assim, né? Toquei com a Meist, que era do Gangue 90. Nossa, aquele disco dela é sensacional, o primeiro, né? Eu gravei acho que o primeiro ou o segundo, não sei, um que chama Tabapora. Sim, eu lembro desse disco. Pela Baratos Afins, inclusive. Provavelmente. E cheguei a excursionar um pouco com ela e tal, mas o Edson Cordeiro foi um cara que, quando eu entrei na banda dele, foi no momento em que ele, logo em seguida, explodiu a nível nacional. Aquele lance dele fazer a voz dobrada com a guitarra daquela peça. Do Mozart e tal, né? E teve até um comercial da Chevrolet que ele gravou, que o Edu gravou a guitarra. Exatamente. E todo mundo achava que era eu. Falava, pô, você arrasou. Eu falei, não sou eu, o Edu Andanui, né? E aí, essa coisa de ser um sideman é um aprendizado, né? Eu, como sempre gostei de vários tipos de música, caí como uma luva naquele trabalho, porque ele cantava, rock, salsa, blues, música clássica. Tudo, né? Tudo. Disco, samba. E os músicos eram os músicos mais velhos, com muita experiência de baile,
Então também os caras que tocavam muito bem, o Jorge Oscar, o baixista. Nossa, esse cara é um monstro. Monstro, né? O filho dele, o William, toca pra caramba, super guitarrista, que eu adoro. E o Miguel Briamonte, que era um super arranjador e tal. Então aprendi muito com esses caras. E a gente tinha até uma jogada interessante de todo, como o show estreou e começou a fazer sucesso, antes mesmo dele estar meio pronto, a gente foi acertando o show ao longo da temporada, né? Então a gente sempre se reunia depois do show no quarto de alguém no hotel e fazia uma roda viva ali. Bom, eu perguntava para os outros, o que eu posso melhorar? Cada um fazia isso, essa pergunta. Então a gente tinha essa ausência de ego, essa liberdade de fala aí para mim o que não tá legal. O cara fala, acho que aqui você pode melhorar em tal música. E um falava pro outro, todo mundo dava, era equipe. Equipe, todo mundo ia melhorando. E essa coisa do sideman mexe um pouco com o imaginário do jovem músico, que ele acha que você tá lá no mesmo lugar que o artista. Você está, mas o artista é o artista e você é o sideman. O palco é do artista, é do não artista, é seu. A menos que você tenha uma função dentro do show. No caso do Edson eu contracenava com ele algumas músicas e tal. E você tem que saber qual é a sua função ali, né? Que você vai somar como músico, mas você também tá ali, pô, você tem que ter uma postura bacana. Na estrada você tem que ter... É onde é o grande desafio, onde tem ninguém... que ser frio, total. Vou falar uma coisa, eu já vi mais músico ser demitido por causa de atitude do que por causa de música. Do cara rodar, não porque ele toca mal, mas porque ele não é um cara confiável, que funciona na estrada. É um cara que atrasa. Atrasar é um negócio... Péssimo. Pô, tá todo mundo esperando e você... atrasou, bonitão, tá fora. Se você não tiver muita intimidade ali, ou tiver um bom motivo para atrasar, atrasa né? Porque é uma falta de respeito com o tempo do outro, né? Do cara que tá te esperando. Sim. Ali. Todo mundo chegou na hora e todo mundo vai ter que te esperar porque você... Então eu já vi muito músico rodar por causa de atitude, ou de postura, do que por causa de incompetência musical. Porque convenhamos, quando o músico atinge um certo nível tal, dá para tocar com quase qualquer artista. Você não precisa ser um virtuose do instrumento para ir tocar com... Sabe, você tem que ter um conhecimento. Precisa, né? Você tem que ter um conhecimento harmônico e tal, suprir as necessidades. Como o Marcelão gosta de falar, a gente tem que chegar e resolver a parada. A gente não pode rodar a lâmpada. Fechou. Definiu melhor do que eu conseguiria, assim. É isso aí, você tem que chegar e resolver. Né? Session Man é a mesma coisa. Você vai pro estúdio, você não pode rodar lâmpada. Você tem que chegar lá, entender o que o cara quer e resolver o mais rápido possível, sabe? Sem lâmpada, sem... Porque o taxímetro tá lá rodando. Tá rodando, né? E eu vejo que hoje em dia mudou muito essa questão, principalmente do Session Man, que se grava muito em casa. Você grava muito na sua casa, cada um grava na sua casa, grava a bateria e depois... Antigamente não, até quando eu comecei a gravar, bicho, a maioria dos estúdios eram 8 canais. Então você tinha que gravar já meio junto com todo mundo. Valendo. Não tinha essa coisa tanto de... essa facilidade que hoje tem, multitrack, de você programar tudo e gravar tudo e mandar pro batera gravar na casa dele, ele grava. Hoje não tem nem console, você fala de um console pro cara, o cara, o que é isso? Exatamente. Então, antigamente era você ia chegar lá e gravar um negócio que você nunca ouviu na vida, você ia chegar ali na hora, aprender aquela música, dar uma interpretação natural para ela, convincente e gravar. Então isso já era um filtro que já tirava do jogo muita gente. Porque tem um músico que é bom no palco e no estúdio ele trava. Li recentemente o Síndrome do Hack, né? O livro do engenheiro do som dos Beatles, do Jeff Emerick, que ele falava que o George Harrison era um cara incrível no palco, mas no estúdio, principalmente nos primeiros discos, ele dava uma travada que às vezes dava um certo trabalho. Aí o Paul ia lá e às vezes gravava uma guitarra e tal, o motivo das rusgas entre eles que perduraram durante a vida toda. É por isso que lá na Terra dos Mascadores de Chiclete tem o Session Man e o Sideman, né? O Session nem sempre é o Side, né? Exatamente. Muitas vezes não é. E aqui no Brasil os grandes artistas assim ainda mantêm às vezes a banda no estúdio e no palco também, né? O Álvaro teve aqui, o Álvaro Gonçalves, o Faísca também teve São aqui. todos eles referências para mim, caras que são um pouco mais velhos do que eu, e quando eu tava começando eram os caras que eu venerava, falava, puta, esses são os caras, ainda são, né? Os
melhores, assim, e com muita experiência adquirida, né? Uma coisa que eu vejo que mudou é que hoje em dia os jovens músicos se acham prontos muito rápido, né? Eu consigo executar essa música do Alan Holdsworth, então eu estou pronto. Não é isso. Não tem um processo de maturação, né? A técnica é só um aspecto da vida do músico, né? Tocar o Alan você tem simples. Você tem que saber que você vai chegar numa gig para não tocar o Alan. Exatamente. Né? Às vezes você vai, a tua função é dar 2 notinhas ali na música e o resto você só apoiar o teclado. Tem que saber entender o que a música precisa, colocar, né? A música precisa pouco de você naquele momento. Então, ou não precisa de você, de né? pouco, ou coloque, sabe? Você não precisa tocar o tempo todo. Alongando um pouquinho essa resposta, nessa nova turnê do Zeca, eu tô numa fase assim de economia, de cada vez tocar menos e tocar o que precisa. Então tinha músicas que eu tocava tal, e outra que hoje em dia eu toco menos coisas, menos. Tem um harmônico lá no 8º compasso, é só isso que você vai fazer. E aí 2 notinhas aqui, e às vezes solta um acorde ali na frente. Aí vem um amigo que sempre vai no show e falou assim: pô, você tá tocando muito mais guitarra nesse show. Eu falei: não, tô tocando muito menos. Ele falou: mas quando você toca, pinta. Aparece. Essa é a grande diferença. Que é a grande diferença. Se você toca o tempo todo, você passa a fazer parte daquela massa. Se você coloca só a nota certa no lugar certo, aquela nota naquele momento que é só aquela, pinta. Então o cara falou: pô, mas eu tô prestando, a guitarra aparece muito mais. Eu falei: pois é que eu tô tocando a só gente tem que aprender a fazer falta, precisa, né? Só onde precisa, né? O Miles Davis tinha uma frase ótima, que ele falava assim: não são as notas que eu toco, são as notas que eu não toco. Né? Que a pausa é música. Lógico. Então você pega esses grandes solos que a gente adora, os clássicos, tem respiração, saca? Tipo, pega o Stretch, saca? Tem a respiração, não é aquele negócio que o cara liga, engata uma segunda e ladeira abaixo e sai acelerando, tem que colocar mais notas possível nesse curto espaço de tempo. Não é, né, bicha? Bom, a gente está encerrando esse bate-papo, Tuco. Temos que fazer um volume 2. A gente vai fazer. Nem começamos a introdução. Nem comecei a falar os podres das pessoas. Pensei que ia chegar nesse. Pô, conta aí quem já aprontou. Pô, tem uma lista imensa. Assim. O livro negro de Tuco Marcondes numa próxima edição. Na próxima. Tuco, é uma honra pra gente. Honra você foi tá minha, aqui. Foi um grande Marcelão prazer. Fez a ponte, adorei que o Marcelão fez a ponte. Pô. Aliás, o responsável ou irresponsável pro Tuco estar aqui é o Fred Andrade, que te mandou beijo. Fred Andrade é um dos melhores músicos desse país. É um cara incrível, porque eu tenho uma admiração imensa, não só pelo talento musical, mas bicho, que é um cara que tem um humor. Ele é sensacional. Você tá do lado dele, você não precisa estar triste, você já fica alegre. Ele é lindo, ele te mandou um beijo, um cheiro, ele Fredão, disse: love you, man. Mande pro Tuquinho assim, que eu lhe amo. Eu também. Love you, man. Bom, Tuco, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, Alê. A gente Marcelão. vai fazer um volume 2 para falar mal de todo mundo, para dar muita risada. Olha, eu sei coisas terríveis sobre um monte de gente. Então, sobre você mesmo. Sobre mim mesmo, então. Ninguém fala mal de mim melhor do que eu. Tá certo. Tuco, mais uma vez, obrigado. Valeu, gente. Brigadão. Foi um prazer. MKK Web Rádio, programa Guitar Hero. Semana que vem a gente está de volta, já finalizando o ano, os 2 últimos coros desse ano. Muito legal. Grande Marcão. Marcelão, mais uma vez, obrigado por ter feito essa ponte maravilhosa. Opa. Foi incrível. Eu quero agradecer também ao Tuco, que adorei, grande honra, um papo muito gostoso. Adorei. Uma conversa bem leve, Pena bem que legal. é tempo curto, né? Pois é, bicho. Dava pra ficar falando horas aqui. Mas, me chamem de novo que eu virei com a gente vai fazer isso. Traga um uísque ainda. Pra vocês que bebem, tá tudo certo. Eu, como não bebo, então eu fico só observando. Gente, MKK Web Rádio, programa Guitar Heroes. Até semana que vem com mais uma entrevista. Mais uma vez, obrigado pela audiência. Até segunda. Tchau. Tchau. Sensacional.